1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Diz assim: Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado viver de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Amém. Glórias ao nome de Jesus. No final, na parte B do 31, ele já dá a introdução do que vai vir no versículo, no capítulo 13. Né? Mas voltando ao versículo 12, né? Então nós vamos falar aqui sobre a unidade do corpo, né? Sobre Paulo trazer aqui agora um exemplo de como é a igreja. Ele traz um corpo para exemplificar como a igreja deve funcionar. O corpo está aqui só como um exemplo, né? Como é a funcionalidade do corpo. Assim, né, a gente vai entender na forma de comparação como é a função ou a funcionalidade da igreja, ou a função de cada membro, né? Versículo 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos,
são um só o quê? Assim também é Cristo. Então, mais uma vez, recapitulando, Paulo está agora falando sobre as questões das divisões que estavam acontecendo na igreja. E aí ele traz um corpo, mostrando mais ou menos como um corpo funciona, para mostrar como a igreja deve funcionar. Né? Uma mão não funciona fora do seu corpo. Uma mão amputada está fora do corpo. Não funciona fora do corpo. Né? Isso é lógico. Então, agora Paulo começa a entrar nisso e falar que a igreja é um corpo. Né? E aí, interessante que no final do versículo 12, ele vai dizer o seguinte, assim como também é Cristo, né? Vai dizer que, ou melhor, final do versículo 12, mas todos os membros mas tem muitos membros, né? O corpo tem muitos membros, não é isso? Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são o que? Um só corpo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Não existem vários corpos. Existem vários corpos de Cristo? Paulo está falando, existe um só corpo. Mas provavelmente existem pessoas lá na igreja de Corinto achando que era corpo sozinho. Não é porque tem uma placa de igreja aqui escrito aqui, DCF ali, que aqui é um corpo. E ali no começo da rua tem uma escrita Assembleia que ali é outro corpo. O corpo de Cristo não está dividido em denominações, está dividido em pessoas, em membros. E cada membro tem a sua função no corpo. Então era como se Paulo estivesse combatendo isso na igreja de Corinto. A gente não tem, como eu sempre falo, a gente não tem a carta que enviaram para Paulo, falando sobre as situações que estavam falando. Mas a gente percebe que as pessoas estavam começando a achar, pelo que ele responde, que elas eram um corpo sozinho, que cada uma delas era um corpo. E não são, cada um são membros do corpo. E cada membro do corpo tem a sua função, tem a sua funcionalidade. Né? E é interessante que o corpo é de Cristo. E talvez você vai pensar, então, o corpo de Cristo tem várias mãos? Que corpo é esse? Como assim? Né? Aquele jogo lá, eu esqueci agora, mas antigo vai lembrar aí, Alex vai lembrar aí, um jogo lá que tinha não sei se é The King of Fighter, né? Tem uma pessoa lá com um monte de mão, um boneco lá, esqueci o nome dele lá. Então o corpo de Cristo é assim? É um monstro cheio de mão? Claro que não. Claro que não. Mas se existem várias pessoas aqui que são a mão de Cristo, é um em Cristo. É a mesma mão de Cristo que está atuando em vários lugares, mas é uma mão só. Se tem várias pessoas aqui que são boca de Cristo, é a boca de Cristo falando em vários lugares. Se tem pessoas aqui que são o ouvido de Cristo, é o mesmo ouvido de Cristo ouvindo. Se é o abraço de Cristo, é o mesmo abraço, abraçando em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? Então o corpo é um só, mas são vários membros que atuam de acordo com a manifestação que Deus tem dado. O corpo de Cristo é um só. Não existe vários corpos de Cristo. É um só corpo de Cristo, com vários membros. Inclusive, nesse corpo, existem pessoas que têm a mesma funcionalidade. A mesma funcionalidade. Mais uma vez, recapitulo. Não é que o corpo de Cristo tem várias mãos. Tem pessoas no corpo de Cristo que executam a mesma função da mão. Várias pessoas. Um monte de pessoas. Incontáveis pessoas que executam o mesmo papel da mão. Incontáveis pessoas que executam o mesmo papel da boca, dos pés, do coração. Mas o cabeça é um só. É Cristo. E ele que controla esse corpo saudável. Então, Paulo, ele começa a falar sobre a questão da unidade da igreja, não da divisão. Não era para se dividir, era para ser unido como um corpo. E a gente vai caminhar mais sobre isso aí. Versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber
e um só Espírito. Então, se nos convertemos a Jesus Cristo, se servimos a Ele, fomos batizados por um Espírito. Um Espírito. E somos guiados por um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Não dois, mas um. Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, ele quer trazer a situação, é como se a outra pessoa lá da igreja, não, eu tenho o Espírito, mas o Espírito está me guiando que é para poder fazer isso. Mas, só que vai ao contrário do que a doutrina estava sendo ensinada, a doutrina que estava sendo ensinada. Então, não existe isso. Não tem outro Espírito que vai ensinar uma doutrina, que eu digo doutrina central da fé. Salvação é somente através de Cristo. Se vier outro Espírito ensinando que a salvação não vem através de Cristo, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele convence, ele aponta, ele mostra que a salvação vem só por Cristo Jesus. Não existe outro Espírito pregando além disso. Existe outro Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, não. É um Espírito só que comanda a igreja. Ele comanda, vamos dizer assim, as doutrinas centrais da fé. Né? Porque nesse próprio texto aqui, a gente pode encontrar, vamos dizer assim, várias interpretações. Vamos pensar em duas, acredito que são as principais, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso agora. Pois também todos nós somos batizados em um só Espírito. Os pentecostais, vamos dizer, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Vem depois da conversão. Os carismáticos ou reformados vão dizer que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é a partir da conversão da pessoa. E aí a gente vai encontrar, vamos ver que amparo bíblico a gente encontra para isso. Eu acredito que a visão onde diz que a partir do momento que você se converte, você já é batizado com o Espírito Santo, é a mais correta. Porque a partir do momento que você pertence a ele, ele vem e coloca o Espírito dele em você. Coloca o Espírito dele em mim, selando, ó, é meu. É meu. Né? Enfim, mas eu posso dizer, assim como outros aí, de repente você nunca ouviu falar sobre isso, mas outros como eu já aprendeu de outra forma. Eu aprendi, na verdade, que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção depois da conversão. E tendo como esqueci a palavra, primeiro, me ajuda aí, Alex, primeiro ponto, não, primeira forma de mostrar que você era batizado era o dom de línguas. Eu esqueci a palavra. Mas é uma palavra que a gente ouvia tanto, né? A primeira coisa para poder você saber que uma pessoa era batizada com o Espírito Santo, ela tinha que falar em línguas. Era o que foi ensinado. Né? Oi? Não é ser usado, mas é falar em línguas. O primeiro requisito para você saber que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Isso foi o que eu aprendi. Né? Só que a gente vendo biblicamente, inclusive lendo esse texto aqui, a gente percebe que nem todo mundo vai falar em línguas. A gente não leu aqui que o corpo todo não é olho? A gente leu aqui que o corpo todo não é boca, não é isso? Então nem todo mundo vai falar. Mas tem outros dons, porque a gente viu que tem outros dons de administração. É Deus que está dando dom de administração. A gente leu isso no versículo 20 ou 30, cadê qual foi que a gente leu? 28. No final do versículo 28. Olha o que diz. Dom de prestar ajuda, dom de administração. Peraí. E é interessante que nem todos vão ter todos os dons. Porque Paulo, ele deixa claro aqui para falar sobre a questão do corpo. O corpo todo não é boca, o corpo todo não é mão, o corpo todo não é olho, nem todo mundo vai falar em línguas. Já para pensar nisso? Que nem todo mundo vai falar em línguas, nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser mestre. Nem todo mundo. Então, nem todo mundo vai falar em línguas também. Né? Então, eu acredito, olhando para esse texto que o apóstolo Paulo deixa aqui claro para a gente, que não é o primeiro requisito para que alguém é batizado com o Espírito Santo, né, falar em línguas. Não é.
Porque pode ter gente que a vida toda nunca falou em línguas, mas você via que a pessoa tinha dom de administrar, tinha dom de servir. Peraí, quem que deu esse dom mesmo, cara? O Espírito Santo. Como é que não é batizada com o Espírito Santo? Como é que não tem o Espírito Santo habitando nela? Se não tem o Espírito Santo habitando nela, é simples, ela não pertence a quem? Não pertence a Deus, porque não foi marcada, porque não foi selada por Ele. Você não necessariamente precisa falar em línguas para poder mostrar que é batizado com o Espírito Santo. Por isso que eu acredito mais nessa visão da visão reformada e a visão carismática. Visão reformada, geralmente, não acredita no dom de línguas hoje. A visão carismática, sim, que é a que eu acredito. A visão carismática é a teologia reformada com a continuidade dos dons hoje, tá? Línguas e tudo mais que a gente vê descrito em Coríntios aqui. Então, existe essa divisão. Mas, se você pertence a Deus, significa que você tem Ele em você. Ele habita em você. Agora, interessante é que a gente não vai ver na Bíblia o apóstolo Paulo ensinando e outros ensinando, né? Ali na continuidade da igreja, ó, busca, ele diz busca, né, o batismo com o Espírito Santo. Não diz busca o batismo com o Espírito Santo. Diz que a gente buscar os melhores dons. Buscar com zelo os melhores dons. Porque acredita que se você se converteu a Cristo, naturalmente você já tem o quê? O Espírito Santo, você já foi batizado por ele. Volta lá no versículo 13, Kaique. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É claro que aí a gente tem que saber separar as coisas. Agora, os enchimentos do Espírito Santo a gente precisa buscar, porque vai ter texto bíblico dizendo que a gente precisa buscar. Efésios 5, 18. Vamos ver o que diz Efésios 5, 18? Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios, em algumas versões vai estar aí cheios, sejam cheios com o Espírito. Como é que se enche com o Espírito? Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor. Então, como é que a gente se enche do Espírito Santo? Lendo a palavra do Senhor, cantando cânticos bíblicos. Ou seja, esse momento aqui é um dos momentos a qual estamos nos enchendo do Espírito Santo, falando sobre a palavra do Senhor, pregando, ouvindo, estudando, cantando canções que falam do Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina para nos enchermos do Espírito Santo. É dessa maneira. É dessa maneira. Então, o batismo não vai acontecer várias vezes, mas o revestimento de poder vão acontecer várias vezes. Os enchimentos vão acontecer várias e várias vezes. Não é que senão toda hora, Deus me batizou de novo, Deus me batizou, Deus me batizou, e as pessoas começam a inventar um monte de coisa. Eu recebi o batismo de amor. Eu recebi o batismo disso. Eu recebi o batismo disso. Eu recebi o batismo disso. São dons. Você vai recebendo dons. Você vai recebendo capacitação. Mas o Espírito Santo vem uma vez só para morar na gente. Ele não fica vindo e voltando. Por isso que eu sempre critico aquela música, né? Vem me visitar hoje aqui, Espírito Santo. Porque foi prometido pela palavra do Senhor que o Espírito Santo viria e faria o quê? Morada, habitação. O Espírito Santo não fica vindo e saindo toda hora. Toda hora tem que pedir para ele vir morar em mim e ele vai embora. Eu tenho que chamar ele toda hora? Não. Mas os enchimentos eu tenho que pedir o tempo todo. O enchimento do Espírito Santo eu tenho que pedir o tempo todo. O Espírito Santo não fica vindo e voltando. Eu pequei, agora o Espírito Santo foi embora. Aí, se seu corpo está vazio, o que deveria habitar em você então? O que deveria, que a Bíblia vai falar? Demônios. O corpo vazio, a casa vazia, é para demônios. Então o Espírito Santo não fica entrando e saindo uma pessoa toda hora. Não, ele vem e sela, e fica como promessa, como selo, mostrando que você pertence a ele até o dia da vinda dele. Até o dia da vinda do Senhor. Então, a gente consegue ver essas duas formas das pessoas falando sobre a questão do batismo.
Mas eu deixo claro, inclusive isso, quando a gente começou a escrever, eu nem lembro de estar mais, Alex, inclusive. A confissão da igreja, esse era um dos pontos que a gente acredita que o Espírito Santo, a partir do momento que o crente se converte, ele já vem habitar no crente mostrando que ele pertence a Deus. E isso não significa que a pessoa, a partir do Espírito Santo veio morar em mim, pronto, eu não peco mais, acabou, ele não erra mais. Não significa isso. Não significa isso. Mas aí, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala que ele vai vir e vai habitar em vós, não no mundo. Vai ser o Consolador. Vai ensinar a vocês as coisas. Vai trazer a unção para poder trazer conhecimento, revelação, para trazer conversão, convencimento do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. É o próprio Espírito Santo. Ele não habita no mundo, ele habita em quem pertence a Jesus Cristo. Até porque, vamos pensar sobre acerca de dons aí. Vamos lá, vamos pensar sobre dons. O que a gente vai ver na Bíblia, o texto deixando bem claro. Vai ter pessoas no último dia vão dizer, expulsei demônio em seu nome. Fiz maravilhas no seu nome. E te dom de cura. Deus usou a pessoa para manifestações de cura ou de outras coisas para que os propósitos deles fossem alcançados. Porque tem gente que vai pensar, pronto, a pessoa tem o dom disso, tem o dom daquilo, já está salvo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é interessante que ele dá dons para quem ele quer, para poder alcançar os propósitos dele. É o Espírito Santo que faz isso como ele quer, da maneira que ele quiser, sendo bem redundante. Só que isso não significa que uma pessoa é salva. Porque senão, essa pessoa que estava lá, vamos dizer, estava falando com Jesus no dia, mas eu profetizei isso, ou seja, eu não profecia. Mas eu curei pessoas no seu nome. Eu tenho que ser salvo. Mas o que vai ser dito para essa pessoa? Apartar de mim. Nunca vos conheci. Dom não tem nada a ver com salvação. Tá? Dom. Deus pode manifestar o dom que ele quiser através de quem ele quiser para alcançar os propósitos dele, os objetivos dele. E quem sou eu e quem é você para questionar aquilo que Deus fez? Muitas coisas, gente, vão estar na Bíblia e a gente não tem resposta. Só que Deus sabe por que ele fez. E a gente, sendo filho e sendo servo, a gente só pode dizer amém. Vamos lá, alguns pontos aqui. Kaique, coloca lá em Atos 2. Atos 2 não, deixa eu ver se é 2. Atos 2, isso, de 1 a 20. Vamos ver sobre essa questão do batismo ali quando acontece a primeira vez. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa, na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um deles, na nossa língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É interessante que há a manifestação de línguas, e aí é que a gente vê línguas de nações sendo faladas, tanto que ele dá o exemplo de existem pessoas de vários lugares, é como se a gente, vamos dizer que se isso tivesse acontecido aqui,
tivessem uma pessoa da Alemanha, outra pessoa dos Estados Unidos, outra pessoa da África, algum lugar, da França, e de repente um começasse a falar em francês, outro começasse a falar isso, e todo mundo começava a entender. Então ali o que houve foi a questão das línguas idiomáticas. Continua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. E isso, o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, estava acontecendo essa profecia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Por que eu li essa outra parte aqui? Porque essa profecia de Atos, a gente vê ela sendo... de Joel, né, que está aqui, Pedro cita aqui em Atos para poder explicar o que estava acontecendo. Ela aconteceu, mas não aconteceu na sua totalidade, porque ainda vai acontecer antes que venha o dia do Senhor. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor, entre outras coisas que a gente viu no versículo 19 também. Mas a profecia de Joel, de que o Espírito seria derramado daquela maneira, exatamente como Pedro está falando que aconteceu, foi em Atos 2. Só que aí a gente vai ver em Atos outras manifestações que não acontecem como aconteceu em Atos 2. Por que eu estou querendo trazer isso? Para poder falar sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, e às vezes as pessoas colocam dentro de uma caixinha e falam, só vai acontecer assim. Para a pessoa receber o Espírito Santo, é somente se alguém impor a mão. A gente não viu aqui ninguém impondo mão aqui em Atos 2. Atos 2. Só que a gente vamos ver os outros, se acontece. Será que acontece em outro momento em Atos aqui? Atos 8, 14 ao 17. Vamos ver o que diz. 8 mesmo. 8, 14 ao 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Imposição de mão. Mas no primeiro caso não foi. Vamos ver outro caso? 10, Atos 10, 44 e 45. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os crentes judeus, né, convertidos, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. E aí, veio o 46. Pois os ouviram a falar em línguas e a exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse, aí ele vai falar que pode batizar a eles. E nesse caso aqui, preste atenção, Pedro está pregando a palavra de Deus lá na casa de Cornélio. Houve imposição de mãos? Estavam orando? Mas o Espírito Santo foi derramado quando o Pedro estava pregando. A ponto de depois ele reconhecer, pode a gente negar água, pode a gente negar o batismo com água dessas pessoas, desses gentios que receberam o Espírito Santo? Não posso. Mas enfim,
trazendo o que eu quero falar. A gente vê em Atos 2 acontecendo de um jeito. A gente vê em Atos 8 acontecendo de um jeito. Agora em Atos 10 acontecendo de um outro jeito, onde não teve imposição de mão. E o Espírito Santo veio no momento que Pedro estava pregando a palavra ali na casa de Cornélio. E tomou a todos. E aí a gente vê as manifestações. Aí a gente vê falando em línguas. Falando de verdades acerca de Deus. Mas em Atos 8 não vai dizer que falaram em línguas. Entenderam? Porque a manifestação pode ser que de repente um falou em línguas, mas o texto não vai dizer. A questão é que a ênfase que os irmãos da igreja de Corinto estavam dando era no dom de línguas. Essa é a questão. Mas vamos lá. Atos 19, versículo 6. Vamos ver. Outra manifestação aí. Como que aconteceu? O que aconteceu? Quando Paulo lhes impôs as mãos, agora foi imposição de mão. Veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em língua e a profetizar. Mas não é uma regra. Agora Paulo não estava lá pregando a palavra, ele só impôs as mãos e receberam. No outro ponto que a gente leu, Pedro estava pregando a palavra e eles receberam o Espírito Santo. Eu estou querendo trazer isso para poder, vocês não colocar numa caixinha, não. Tem que colocar a mão, que é só assim que vai acontecer, que o Espírito Santo vai vir na pessoa, não. Tem que ter dom de língua para poder mostrar que o Espírito Santo veio sobre ele. Não. Não tem um padrão sobre isso. Tá? O que a gente entende é que a partir do momento que Deus vem através do seu Espírito Santo e sela a pessoa e batiza a pessoa com o Espírito Santo, essa pessoa pertence a ele. Vamos para o versículo 14, falando sobre o corpo, de 1 Coríntios 12. Vamos lá? Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, não, é porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria a audição? Imagina, gente, presta atenção. Vamos segurar aí para o versículo 17, né? Acho importante falar isso. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Imagina, ao invés de um corpo aqui estar pregando aqui, tivesse um olhão gigante aqui de 76 quilos. Um olhão gigante aqui com um cílio gigante aqui. Já imaginou isso? Que coisa... Um monte de olhinho. Ou o corpo todo fosse olho, mas eu quero trazer o pensamento de eu fosse um olho grandão aqui. Ou eu fosse, já que eu estou pregando, uma boca gigante aqui, 76 quilos. Os lábios carnudos. Uma boca gigante aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. 1,70 m. Não tem isso aqui. Foi só para ver o que vocês iam falar. Foi só para ver o que vocês iam falar. Eu sei que eu não tenho. Mas 76 quilos. Gente, olha que coisa terrível que seria. Né? Ou como o Alex falou, um corpo todo sendo olho, só olho. Não existe isso, né? Então, Paulo deixa bem claro que cada pessoa tem a sua função no corpo. Cada pessoa é um membro desse corpo. E todos eles têm a sua importância. Não importa qual membro seja, todo ele tem a sua importância. Todo ele tem a sua importância. Então, se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Imagina o corpo todo ouvido. Ou um ouvido gigante, uma orelha gigante de 76 quilos. Que coisa terrível, que visão terrível isso aí. Versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Ou seja, cada pessoa tem o seu dom, em outras palavras dizendo, cada pessoa tem o seu dom, porque cada membro do seu corpo tem a sua função, não é isso? Então, ó, versículo 18, novamente. De fato, Deus dispôs cada um dos membros, você poderia trocar por dons, tá? Dons distribuídos para a igreja, dos membros do corpo, segundo a vontade dele. Então, quem dá dons é quem?
Segundo a vontade de quem? Minha ou dele? Mas significa que eu não posso pedir? Claro que você pode pedir. Claro que pode. Sabendo que ele vai dar o dom que ele quiser, para quem ele quiser, da maneira que ele quiser, para poder alcançar os objetivos dele. Versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? É o que eu falei. Imagina um olhão aqui, pregando para vocês aqui. Meu Deus, coisa terrível. Versículo 20. Assim há muitos membros, mas um só. Interessante quando ele vai falar de corpo, é que o corpo funciona, vamos dizer assim, em conjunto, em. Como é que é outra palavra? Vai, fala outra também. Em harmonia, em o que mais? Acho outra palavra aí. Sintonia, né? O corpo trabalha em sintonia. É interessante que eu lembro quando eu servi o exército e a gente tinha que fazer uma posição lá, era para poder aprender a marchar. E eu lembro que é natural, você era tipo andar, né? E às vezes as pessoas iam fazer e como é que você consegue fazer isso? E às vezes as pessoas iam marchar e fazer assim, ó. Os dois pés, é natural você fazer aqui, ó. Se essa perna está na frente, essa mão vai para frente, né? E as pessoas conseguiam na hora de marchar. Aí é uma comparação que parece que o corpo não está em harmonia, o corpo não está em sintonia, o corpo parece que a mente não está, os membros não estão obedecendo a mente, né? E fica, né? Não fica numa harmonia. E é como se fosse isso. O corpo, a cabeça está ordenando uma coisa, mas o corpo está querendo ir para um lado, está querendo ir para o outro. Como assim? Como que a mão vai pegar e vai fazer mal para outra mão? Como que a sua mão vai pegar e vai fazer mal no seu pé, ou para a sua perna, ou para a sua cabeça? Né? Como cada membro tem a sua função, a gente começa a perceber. Eu sempre dou esse exemplo, porque é um exemplo que a gente vê na prática. Né? Eu lá parado, a gente parado no campo de futebol, de repente vem uma bola em nossa direção, geralmente vai bater na tua cara, o que você vai fazer? É natural isso, não é? O membro está protegendo o outro. É natural você, não, peraí, deixa bater na minha cara. Não, mão. A mão vai falar, não, vou te proteger. Bate aí. Não vai acontecer isso. Essa é a comparação que Paulo está querendo trazer de como é a funcionalidade de um corpo normal e como deve ser a igreja do Senhor. Cada um tem a sua função para que assim proteja uns aos outros, né? Para que não seja um corpo dislexo, sei lá como é o nome da palavra agora. Eu sei que existe essa palavra, mas não sei se enquadra nisso que eu estou falando. Tá? Mas vamos lá. Versículo 20 que eu parei, né? 21, então. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Pode isso acontecer? Gente, essa comparação é para mostrar que eu não posso chegar para o irmão da igreja e dizer eu não preciso de você. Essa é a comparação. Eu sei que às vezes vai ficar engraçado essa comparação com o corpo, mas o Paulo está mostrando como é o funcionamento de um corpo, como a igreja deve ser. Versículo 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Pensa num membro do seu corpo que é mais frágil, de repente um órgão seu. Mas se você tirar, alguém vive sem coração aí? Vamos pensar no. Não vive sem coração. Só nesses filmes aí que eles já botam um coração biônico, né? Mas sem coração. Mesmo que tenha um marca-passo ou alguma coisa, tem que ter o órgão ali. O pastor vai entrar em medicina. Não vai entrar não, senão eu vou errar, não conheço nada de medicina, essas coisas. Mas a gente consegue fazer a comparação que Paulo está trazendo sobre a questão do corpo, qual é a funcionalidade do corpo. Versículo 23. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente os membros...
Parei com o versículo 23, né? Vou ler novamente, então. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros em que nós, em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Então, existem membros em nós que parecem indecorosos falar sobre eles. Não é isso? Mas nem por isso eles são tratados com menos honra. Pelo contrário, existem membros no corpo que você nem precisa falar sobre ele, que existem tratamentos ou cuidados sobre ele. Mas você cuida deles. Por exemplo, uma coisa que eu já falei aqui. Eu lembro que logo que estava para nascer meu filho, né, e depois que ele nasce, a gente lembra que falava sobre a preocupação, sobre a questão de qual o momento que ele ia fazer cocô a primeira vez, por exemplo. E no nosso caso não teve nem essa preocupação, né, porque ele já tinha feito a primeira vez dentro da barriga, inclusive por isso teve que fazer uma cesárea, né, de emergência, né? O médico rompeu a bolsa e viu que o líquido na minhoca já estava com outra coloração, então tinha que fazer essa cesárea urgentemente, ou seja, ele não estava com o ânus obstruído. Aí você pensa, ânus é um órgão. Se o bebê nasce com o ânus obstruído, tem que fazer uma cirurgia, porque tem importância. E aí a gente olha para esse texto aqui, membro indecoroso. Mas se não tiver, o que vai acontecer com a criança? Entenderam a comparação do corpo quando vai falar sobre membros indecorosos, mas que são tratados, né, com importância? Né? Eu lembro que é uma das coisas quando eu estava pesquisando, né? Não sei se alguém chegou a fazer isso, se na sua época tinha isso, mas eu acompanhava o crescimento na barriga, né, pelo aplicativo. Você botava ali quanto tempo tinha o aplicativo, eu baixei o aplicativo e ficava vendo quase todo dia. E agora ele está com tantos centímetros, agora ele está com isso. E lá era uma das coisas, uma das preocupações. Né? E depois, a primeira vez que o menino fosse fazer cocô, a criança fosse fazer cocô, tinha que estar ligado nisso. Né? Então a gente vê a importância dos membros indecorosos, que tenham cuidado sobre eles. Tá? Então Paulo vai falar sobre isso e de repente você vai pensar, não tem como pensar nisso. De repente você vai pensar, ninguém quer ser. Mas tem que ter. Tem que ter. É interessante que tempos atrás o pastor Anderson Silva falou que gente, eu não concordo com tudo que ele diz, não. Se você sabe quem é o Anderson Silva, eu não concordo com tudo que ele diz. Mas ele fala muita coisa acertada que eu concordo muito. E as pessoas estavam falando que ele era. Porque ele estava trazendo os cocôs da igreja à tona. Né? Estupro, abuso, entre outras e outras coisas ele estava trazendo à tona da igreja. Ele estava querendo dizer que ele era o membro da igreja que estava trazendo isso. Né? Estava trazendo à tona. Então, enfim, eu não estou querendo dizer que ele era isso. Mas ele quis trazer essa comparação, né, mostrando, já que as pessoas estavam falando a verdade, as pessoas falaram isso dele. Enfim, gente, trazendo a comparação dos membros. Cada membro tem a sua função no corpo. Todos os membros têm que ser tratados de acordo com a sua importância ou sensibilidade. Alguns membros vão precisar. Olhando para as pessoas agora, pensa nisso. Olhando para as pessoas que estão à sua volta, sentadas do seu lado aí. Existem membros que vão precisar de mais cuidado de vocês. Mais cuidado de nós. Alguns mais que outros. A gente não pode comparar, né, uma pessoa com outra. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem um sentimento único, uma vivência única. Eu sempre dou essa comparação aqui. Pode ter coisas que para mim sejam difíceis de passar, problemas, mas que de repente na vida da Thaís, isso que para mim é difícil, ela consegue passar tranquilo. Porque ela é outra pessoa. E como ela tem mais facilidade de passar nessa situação,
ela vendo eu passar por essa situação, que ela vai fazer? Me ajudar a passar por essa situação. E assim é o corpo, assim é cada membro. Nem todo mundo vai saber tudo, vai conseguir fazer tudo. Nem todo mundo aqui, de repente, vai ter uma boa desenvoltura para poder pregar, para fazer um monte de coisa, para poder passar, para saber conversar bem, mas de repente essa pessoa consegue orar pelo outro, consegue abraçar, consegue administrar, consegue servir, consegue fazer. E é cada dom distribuído a cada membro. Ou seja, cada membro tem a sua função no corpo. Cada membro tem a sua função. Alguns a gente vai ter que cuidar com mais cuidado, né? Sendo redundante. E outros não necessita desse tanto de cuidado. Mas continua fazendo parte do corpo, continua sendo membro. E aí, um membro cuida do outro. Eu li 23 e 24? 24 não, né? É porque eu acabei falando sobre ele e não li. 24. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. O que significa isso aqui? Dando honra aos membros que dela tinham falta. Está falando sobre a igreja. Deus estruturou a igreja dando honra aos membros que mais a igreja tem falta. Ou seja, aos dons que mais a igreja tem falta. Não é que uma pessoa vai ser mais honrada, mas o dom que a pessoa tem é mais importante para a igreja. Tem alguns dons que é mais importante para a igreja. Porque a igreja de Corinto estava colocando, né, o seu foco no dom de línguas. Só que Paulo vai mostrar que o dom de línguas não é mais importante. Ele vai mostrar outros dons como sendo mais importante. Deixa eu ler até o 20, para poder falar mais sobre isso. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Eu estou repetindo constantemente. Versículo 26. Se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Cuidem uns dos outros. Em outras palavras, cuidem uns dos outros. Não existe um corpo onde uma mão vai fazer mal para outra mão. Não existe um corpo onde, né, a mão vai fazer mal para o pé e vice-versa. Cada um cuida e cada um tem a sua função. Se você machuca, se você perde, se você fere uma parte do seu corpo, todo o outro corpo seu vai sentir essa dor, você vai sentir essa dor, você vai sentir falta desse membro, se por acaso, de repente, até for decapitado do seu corpo, você vai sentir. E aí ele vai falar sobre a questão dos dons, sobre a questão para a igreja. Né? Qual a importância para o crescimento da igreja, para, né, meu Deus, outra palavra que ele fala aqui. Para a importância do crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Versículo 28, vamos ver. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos. A gente vamos pensar em apóstolos aqui. Na época, se não houvesse um apóstolo indo até um lugar, não haveria o quê? Uma igreja. Porque os apóstolos, o apóstolo enviado era aquele que iria plantar a igreja naquele lugar. Então aí a ordem de importância para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Isso não fala sobre pessoas serem melhores do que outras. Está falando de dons, de capacitação. Deus é que dá. Não está falando que pessoas têm que ser honradas mais do que outras. Não é isso. Então ele vai lá estabelecer primeiro os apóstolos, segundo os profetas. É interessante que profecia, a gente olhar no Antigo Testamento, não necessariamente era revelação de algo futuro, mas os profetas falavam a verdade, falavam o que estava acontecendo, traziam os ensinamentos de Deus para aqueles povos. Ou seja, os dois primeiros dons aqui estão falando sobre palavra de Deus, sobre ensinamento. Não é isso? Porque o apóstolo chega no lugar, ele vai plantar uma igreja, ele vai colocar semente para poder plantar a igreja, ele vai pregar a palavra para que a igreja seja estabelecida. Os profetas pregavam a palavra. Os mestres davam continuidade no ensino da palavra.
Dons de curar, necessário na igreja também. Temos que orar por cura. Temos que orar por todo mundo que estiver doente. A gente tem que orar sim. Todos podem orar. Todos podem orar. Se Deus vai curar ou não, já não é conosco. Mas o nosso dever é orar. Se a gente tem o dom ou não, é Deus que vai dar o dom ou não. Dom de prestar ajuda. Ninguém quer isso, né? Dom de prestar ajuda. Ninguém quer isso, né? Dom de administração. Ninguém quer ajudar a administrar a igreja? Alguém quer ajudar? Aí no final ele vai colocar sobre a questão dos dons, na questão da importância para o crescimento da igreja, que é sobre isso que a gente está falando, para o aperfeiçoamento da igreja, falar diversas línguas. Gente, essa é apenas uma lista de dons. A gente vai encontrar outras na Bíblia aqui, mas hoje eu vou falar somente sobre essa, para poder a gente finalizar aqui. E aí, versículo 29, ele vai lá e faz a mesma pergunta que ele fez outrora. De outra forma, né? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos dons de realizar milagre na igreja? Claro que não. Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Ele já deixou claro aqui que nem todo mundo vai... Quando ele faz essa pergunta aqui, ele deixa claro que nem todo mundo vai falar em línguas. Vocês pararam de perceber isso? Ele deixa claro. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E os melhores dons, nesse caso aqui, são os dons para aperfeiçoamento, para o crescimento da igreja. Não vou entrar ainda sobre a questão das manifestações dos dons na igreja. A gente vai falar sobre isso no capítulo 14. A gente vai começar a trabalhar sobre isso. Mas aqui é para mostrar a unidade. Um dom trabalha em conjunto com o outro. É isso que quer dizer quando um membro trabalha em conjunto com o outro. Não tem como um dom estar abafando o outro. Um dom está querendo ser melhor do que o outro. Não, todos eles têm a sua função. Um membro não é melhor que o outro. Tá? E aí o final do versículo passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, que é capítulo 13. Muita coisa para falar, né, gente? Mas necessário. Tá? Nós vamos ficar por aqui. E a partir do domingo que vem, capítulo 13. Tá? Capítulo 13.